Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 7, que é uma revisão sobre a distribuição eletrônica e a tabela periódica. Vamos lá? Bom, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós vamos precisar da tabela periódica que acompanha o livro didático de vocês e também o diagrama de Pauling. E eu vou mostrar a vocês como preenchê-lo corretamente, como compreendê-lo, para que a gente faça corretamente a distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons de um átomo, ok? Bom, antes de iniciar, é importante eu fazer uma consideração aqui para vocês, tá? Isso aqui tem a representação de um átomo. Nós precisamos lembrar que cada camada do átomo, né? Cada nível desse aqui de energia é representado por uma letra, né? Que vai de K até o Q. E também pode ser representado por número. Então, essa aqui é a camada 1. Essa a camada 2, essa a camada 3, essa a 4, essa a 5, essa a 6 e essa aqui a camada 7. Nós devemos sempre lembrar disso aqui, para que a gente compreenda o diagrama de Pauling. Cada camada dessa, pessoal, como eu havia falado anteriormente, tem um número máximo de elétrons, tá? Não tem como eu colocar mais elétrons nessa camada. Eles têm que se distribuir pelas camadas seguintes de um átomo. Então, na camada K, eu já sei que só cabem 2 elétrons. Na camada L, que é essa aqui, só cabem 8 elétrons. Na camada M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. Na Q, 8 elétrons. Tá? Então, isso é essencial. Agora, quando a gente olha aqui o diagrama de Pauling, que tem essas bolinhas, aqui do lado, se vocês repararem, ele escreve a camada ou nível de energia. Na camada K, camada L, M, N, O, P e aqui embaixo, a camada Q. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, colocar o nível, né, de energia, a camada ou nível. Então, aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, aqui 7, tá? Então, eu tenho as 7 camadas, esse aqui pode deixar em branco, tá, pessoal? É só porque ele quis completar a fileirinha aqui para não ficar faltando. Pode ver que tá até escrito, né, ou melhor, desenhado em outra cor, se não verde, tá? Só para ficar bonitinho o arranjo. Então, pessoal, olha só, para relembrar, aqui também é 2, né? Então, eu tenho que preencher tudo nessa linha aqui é da camada 2, tudo nessa linha aqui é da 3. Tudo aqui é a 4. Tudo aqui, 5. Porque a gente está falando da mesma camada, do mesmo nível aqui de energia, tá? Então, a primeira parte está pronta. As 7 camadas ou níveis de energia de um átomo que ele pode ter, né? Que pode ser ocupadas por elétrons. Feito isso, agora eu preciso observar uma coisa bem importante aqui em cima, ó. Subníveis de energia. Os subníveis de energia, eu até coloquei nesse material de vocês, escrito da seguinte forma, para vocês não esquecerem, sopa de feijão. Então, os níveis S, P, D e F, os subníveis de energia, tá? E aqui eu tenho a mesma coisa, subníveis S, P, D e F. Então, em cada coluna dessa aqui, eu tenho que colocar essa letra para poder representar
aquele subnível de energia. Então, tudo que tiver aqui, pessoal, vai ser do subnível S, tá? Então, eu já vou começar colocando aqui. S, 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 tudo do subnível S. Ok? E aqui eu observo que é do subnível P, então aqui eu tenho que colocar P em toda essa coluna. Prontinho. E aqui do D também, ó, porque eu tô seguindo aqui em cima, ó, subnível D. E por último, o subnível F. Então, eu vou preencher aqui. Subnível F. E aqui embaixo tem uma informação adicional. O número de elétrons por subnível de energia. E isso eu também havia colocado nessa folhinha aqui para vocês, tá? Ó, o subnível S, P, D e F e o número máximo de elétrons em cada subnível desse aqui. Então, cada subnível desse pode ter essa quantidade máxima de elétrons. Então, eu vou substituir aqui também no meu diagrama, tá? Então, no subnível S, eu só posso ter no máximo 2 elétrons. Então, eu vou colocando aqui, subnível S, o máximo de elétrons são 2. E no subnível P, no máximo aqui, ó, 6 elétrons. E é necessário, pessoal, que vocês gravem quantos elétrons tem em cada subnível, tá? Isso é fundamental e vai ser fundamental posteriormente, tá? No ensino médio e tudo mais. Aqui, no subnível D, perdão, o número máximo de elétrons são 10. Então, eu tenho que colocar aqui. 10. E no subnível F, tá? O número máximo vão ser 14. 14 elétrons. Então, aqui 14. Agora, é uma parte que vocês precisam prestar atenção, pessoal. Então, ó, mais uma vez, o número 1 indica a camada ou nível de energia. A camada 1 a gente sabe que é a mesma coisa que a camada K, por isso que tem isso aqui do lado, tá? Agora aqui, ó, camada ou nível de energia 2 é correspondente aqui, ó, a camada ou nível L, tá? E assim sucessivamente. Se a gente olhar aqui do lado, então essa linha aqui vai representar, então, cada camada ou nível de energia, esses números aqui no início, tá? Cada camada do átomo. Essa letra aqui, o subnível de energia, que vai ser P, S, P, D ou F, tá? E isso aqui em cima é o número de elétrons. Então, agora a gente já tem informações suficientes para começar a fazer uma distribuição eletrônica. A gente já tem o diagrama montado, tá? Antes, deixa eu só preencher isso aqui com vocês. Isso aqui do lado, pessoal, nada mais é do que isso aqui, tá? Ó, camada ou nível de energia, todas as 7 que eu havia falado para vocês. Número máximo de elétrons nas camadas, prestem atenção. Isso aqui é a camada ou nível, não no subnível, tá? Então, nessas camadas, camada K até a Q, tem esse número máximo de elétrons que é permitido. E como que a gente faz essa soma? É só a gente olhar aqui, olha só. Quando eu olho aqui em cima, eu vejo que nessa camada K, o número máximo de elétrons é 2. Quando eu olho aqui na camada L,
Antes de vocês me disserem que é 8, porque vocês já olharam naquela folha que eu mostrei agora, a gente pode somar aqui, ó. 2 mais 6 são 8, tá? Agora aqui na camada M, ó, que é a terceira camada, ou camada 3, tá? Eu somo 2 com 6 são 8, com 10, 18, tá? Agora, se eu fizer a soma aqui, ó, 2 mais 6 mais 10 mais 14 dá 32. Aqui, 2 mais 6 mais 10 mais 14 também são 32. Aqui na camada P, eu somo 2 mais 6 mais 10, eu tenho 18. Aqui eu somo 2 mais 6, eu tenho 8, tá? E se eu pegar essa folha aqui de volta, eu comprovo tudo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Exatamente todas as somas vocês podem conferir depois. É o número máximo de elétrons que pode ter em cada camada dessa, cada nível de energia, tá bom? E outra coisa que é importante a gente relembrar aqui, ó, quanto mais distante do núcleo, menor é a atração pelos átomos e maior é a energia. Então, seguindo aqui, ó, a energia está aumentando quando ela segue essa seta aqui para cima, quanto mais para fora, né? Aqui, só para relembrar o que eu acabei de dizer, o número 1 vai indicar o nível ou camada 1 ou a K, né? A gente também pode chamar 1 de K. Esse S pequenininho vai representar o subnível, que neste caso aqui é o subnível S, mas poderia ser o subnível B ou D ou F, tá? E aqui em cima, esse 2zinho aqui está representando o número de elétrons, tá? Preenchido o diagrama de Pauling que acompanha o livro de vocês, vai ficar exatamente dessa forma que tá aqui, tá, pessoal? Com essas mesmas informações. Então, esse aqui é tecnicamente um gabarito do diagrama de Pauling que acompanha o livro didático de vocês. Mas vocês agora sabem a origem de cada númerozinho desse, né? Cada número maior desse aqui, né? Representado maior. Cada letra dessa aqui, ok? Vamos iniciar com a distribuição eletrônica do elemento químico potássio. O elemento químico potássio, ele se encontra no quarto período da tabela periódica e no grupo 1, olhem aqui em cima, ó, no grupo 1, tá? Então, ele está bem aqui. Eu transferi ele para cá, para facilitar. Mas antes da gente iniciar a distribuição eletrônica desse elemento químico, eu preciso saber quantos elétrons ele tem para que eu consiga fazer corretamente a sua distribuição eletrônica. Então, como que eu faço para identificar isso? Eu vou recordar aqui com vocês, olhem só. O número atômico vai ser o número de prótons do elemento químico. Nós sabemos que o mesmo número de prótons vai ser o mesmo número de elétrons, tá? Então, eu já vou saber o número de elétrons desse elemento químico. Lembrando que na tabela periódica, cada elemento químico vem com dois dados, dois números descritos, né? O número menor, vocês podem até anotar aí no caderno de vocês do lado. O número menor sempre vai ser o número atômico, que é o número de prótons. E sabendo o número de prótons, eu sei o número de elétrons, tá, pessoal? E o número de massa é representado pela letra A, tá? E vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Prestem bem atenção, pessoal, aqui as letras que representam, tá? O número de massa e o número atômico, porque em muitos exercícios vem escrito assim, dado elemento químico Z igual a 21, tá? Faça a sua distribuição eletrônica. Se você não souber o que significa o Z, você vai ficar todo perdido, tá? Então, fiquem atentos ao que significa cada letra dessa. Então, se eu voltasse aqui para esse quadrinho do elemento químico potássio, eu saberia, então, que esse aqui é o número atômico dele, né? É o Z.
Então, o Z dele vai ser igual a 19. O número de prótons. Então, o número de elétrons dele é exatamente esse, 19 elétrons que ele tem. Agora, a gente já pode iniciar a distribuição eletrônica. Peguem aí o diagrama de Pauling para eu mostrar como que vai acontecer a distribuição eletrônica, como que a gente vai fazer isso. Esse aqui é um número de elétrons, correto? Então, basta eu seguir esta seta aqui, tá? E ir fazendo a distribuição. Eu sempre tenho que seguir a ordem da seta. Vamos lá? Então, olha só, eu tenho que distribuir 19. 2, 4, aí eu sigo para cá. 10, 12, sigo para cá. 12, 18, 19. Mas aqui é 4S1 que eu vou precisar. Não vou precisar desses dois, senão vai ficar 20. Mas vai ficar mais fácil de compreender quando eu escrever aqui, ó. Então, eu vou escrever 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Eu distribuí os 19 elétrons. E se eu olhar aqui, eu acompanhei certinho essa ordem. 1S2, segui a seta. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Mas por que você não usou 4S2, professora? Porque ele não tem 20 elétrons. Ele tem 19, então eu tenho que parar onde for necessário, tá? Então, eu preciso só distribuir a quantidade de elétrons exata daquele elemento químico. Então, eu distribuí 19 elétrons aqui em cima, tá? Porque é isso aqui que vai corresponder à quantidade de elétrons, tá? E olha só que coisa interessante. Se eu quisesse saber agora, se eu não tivesse consultado antes na tabela periódica e tudo mais, eu quisesse saber em que período, em que grupo que esse elemento químico tá, eu olharia a camada de valência. A camada de valência, eu já falei para vocês que é a camada mais externa, né, onde ficam distribuídos os elétrons. Então, a camada mais externa aqui é a 4, né? Então, isso indicaria que esse elemento químico, ele está no 4º período. E, como ele só tem um elétron aqui, ele é do grupo 1, tá? É assim que dá para a gente identificar onde eles estão. Mas lembrando, pessoal, que isso é só para elementos químicos representativos. Mas, professora, quais são os elementos químicos representativos? Olhem aqui, os elementos químicos representativos são esses aqui que estão nas bordas da tabela periódica. Esses aqui do meio são os elementos de transição, tá? Isso não vale para eles, só para os elementos representativos que estão aqui na borda. Porque se vocês repararem, né, cada elemento químico desse, dependendo do grupo que ele tiver, olha, ele tem um número específico de elétrons na camada de valência. Esses aqui do grupo 15, todos eles, olha, tem 5 elétrons na camada de valência. Todos do grupo 14 têm 4 elétrons na camada de valência. Do grupo 13, todos têm 3. Do grupo 16, todos têm 6 elétrons na camada de valência. Do grupo 7, todos têm 7 elétrons na camada de valência. Do grupo 18, todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Tá? Então, vale para os elementos químicos representativos, esses aqui das laterais da nossa tabela periódica. E aí, vai valer, depois que eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou conseguir identificar o período e o grupo onde ele se encontra, tá bom?
Pessoal, essa folha aqui está aí na apostila que eu enviei em PDF para vocês. Então, aqui tem um aviso reforçando o que eu acabei de dizer, tá? Para a gente fazer esse esquema de identificar a localização do elemento químico depois que a gente fizer a distribuição eletrônica dele, só vale para os elementos químicos representativos. Bom, então eu coloquei aqui os exemplos e eu comecei a falar exatamente dessa parte aqui com vocês em uma das nossas lives, né? Então, se a gente for ver aqui o elemento químico berílio, né? A camada de valência dele é esta última aqui, então a gente sabe que ele está no segundo período e que ele, né, está no grupo 2. E se vocês forem procurar na tabela periódica de vocês, a gente vai achar ele exatamente nesse lugar que eu estou dizendo para vocês. Então, eu peguei aqui, ó, minha tabela periódica. Eu identifiquei aqui o segundo período, achei o segundo período, o grupo 2, aqui em cima. E tá aqui o berílio. Achei a localização exata dele depois que eu fiz a distribuição eletrônica e vi qual é a camada de valência desse elemento químico. A mesma coisa com o cálcio, pessoal. Então, se eu fosse analisar aqui, ele estaria no quarto período, no grupo 2. Vamos conferir? Eu fiz isso com vocês na live, tá? É só para reforçar. Quarto período, grupo 2, tá aqui. Eu até falei que isso é brincar de batalha naval, né? Então, o cálcio tá aqui na localização exata que eu falei para vocês, porque ele é um elemento químico representativo, tá? Aqui, o rádio, o elemento químico rádio. Se eu analisar esses dados aqui e for lá na tabela periódica, em qual período que ele tá? Ele tá no 7º período. E qual grupo? O 2. Vamos conferir? 7º período, grupo 2. Ele tá aqui, o rádio tá aqui, tá, pessoal? Então, é bem simples depois que eu fizer a distribuição eletrônica. E se vocês repararem aqui, pessoal, ó, o cálcio, ele tem quantos elétrons? Ele tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, tá? Então, se eu olhar aqui na tabela periódica, ele tem 20 elétrons, ó, porque ele tem 20 prótons e ele tem 20 elétrons, tá? Vê se assim fica mais claro de vocês entenderem. Vamos ver aqui, ó, o berílio. Ele tem 4 elétrons, 4 elétrons. Será que é isso mesmo? Vou lá no berílio. 4 elétrons, tá, pessoal? 4 elétrons. Porque aqui o número de elétrons corresponde, né, ao número de prótons, que é o número atômico desse elemento químico. E uma coisa que eu tenho que reforçar para vocês é o seguinte: todos os elementos químicos estão posicionados na tabela periódica em número crescente de número atômico. Então, aqui, ó, 1, onde que tá o 2? Lá do outro lado, aqui, ó, 2, esse número pequenininho aqui, tá, gente? Vocês podem acompanhar na de vocês, que é mais fácil de enxergar do que essa minha tabela pequenininha aqui. Aqui, ó, 3, 4, aí o 5 vai estar lá do outro lado, que é o grupo do bório, 6, 7, 8, 9, e assim vai, tá? Então, eles são organizados, os elementos químicos são organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons, que, consequentemente, vai ser o mesmo número de elétrons, tá bom? Bom, pessoal, vamos agora aos exercícios para aplicar, tá? Toda essa revisão, né, que eu estou fazendo com vocês agora. Então, número 1, faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos químicos e depois indique a sua localização na tabela periódica, dizendo em que período e grupo se encontram. Eu já fiz isso justamente porque todos os elementos químicos que eu coloquei aqui para vocês são elementos químicos representativos. Então, a primeira coisa, peguei o meu diagrama de Pauling para eu seguir a ordem correta das setas, né? Sempre acompanhando aqui bem direitinho, tá? E vou iniciar. O potássio eu já até fiz no exercício anterior, então vou repetir aqui rapidinho. Esse aqui, no caso, pessoal, é um exercício que vocês vão ter que consultar a tabela periódica primeiro, né?
Porque eu tenho que saber quantos elétrons o potássio tem. A gente já sabe que esse é 19, porque a gente viu aqui, né? Então, ele tem 19 elétrons. Então, eu vou iniciar a distribuição eletrônica dele. Então, Z igual a 19, aí eu começo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Lembrando, por que S1, professora? Porque se eu somar aqui, vão ter que ter 19 elétrons, tá, pessoal? Não pode passar disso, porque a gente viu que o elemento químico que tem 19 elétrons, né? 19 elétrons, já vai ser, 20 elétrons, perdão, vai ser o cálcio, tá? Então, já vai ser outro elemento químico. Eu tenho que distribuir aqui corretamente, tá? Agora, o telúrio. Se eu for encontrar aqui o telúrio na minha tabela periódica, ele tá aqui no grupo 5. Cadê? Não, no grupo 6, telúrio, aqui, ó. Ele tem 52 elétrons, achei o telúrio, né? Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses 52 elétrons. Aí eu começo tudo de novo. 1s2, 2s2. Daqui a pouco vocês decoram essa ordem aqui, de tanto fazer, tá? 3p6, 4s2, perdão. Deixa eu até corrigir aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. 4s2, 3d10, 4p6. Eu estou só seguindo a ordem, tá, pessoal? Do diagrama de Linus-Pauling. 4d10, 5p4. Porque eu preciso distribuir 52 elétrons. Então, se eu somar isso tudo aqui, vai dar 52 elétrons, tá? Depois vocês vão acostumando. Professora, mas como que você fez isso? Eu só fui seguindo a seta, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Segui a seta, ó. 3d10, 4p6, 5s2. Aí, continuei. 4d10 e 5p, ao invés de ser 6, eu coloquei só 4, porque eu só precisava de 4 elétrons para completar esses 52, tá, pessoal? Aqui. Agora, o boro, fazer a distribuição eletrônica do boro. Deixa eu encontrar ele aqui na tabela periódica, o grupo do boro. Ele é o primeiro do grupo, então ele tem 5 elétrons só para eu distribuir. Ó, identifiquei aqui, 5 elétrons. Então, o Z dele, o número atômico, é igual a 5, essa é moleza. 1s2, 2s2, 2p o quê? 1. Não vai ser 2p6, né? Vai ser p1, porque 2, 4, 5. Ele tem 5 elétrons para distribuir, não são 10, não são 20, são 5. Então, eu tenho que distribuir os 5 elétrons, tá? Neônio, esse é fácil também. O neônio tá todo bonitinho aqui nos gases nobres, né? Eu já tô até habituada a encontrar ele. O neônio, tá, pessoal? Ele tem quantos elétrons? 10, tá? Então, número atômico igual a 10. Então, consequentemente, ele tem quantos elétrons para eu distribuir? 10. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, tenho 4 elétrons, correto? 2p o quê? 6. Formei aqui 10. 2, 4, 10. 10 elétrons, tá? Fiz a distribuição. Agora, uma coisa importante que ele pediu, né? É para dizer em que período e grupo ele se encontra. Se você não quiser ir lá olhar na tabela periódica novamente,
porque é justamente para cortar esse trabalho que a gente faz isso. A gente olha o quê? Camada de valência. Ó, só que aqui tem que ter atenção numa coisa importante, tá? A camada de valência desse aqui, a camada de valência desse aqui. Olha só, pessoal, é pra gente prestar atenção na camada. A camada é esse número aqui que está antes do subnível, tá? Então, esse aqui é a camada 5, tá? Ó, camada 2. Camada 2 também. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Esse aqui tem 8. 2 com 6, 8. Ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, olhem só, ele é do período 2, né? Segundo período. Então, ele é do segundo período, porque isso aqui indica o período dele. E ele é de qual grupo? Ele tem 8 elétrons, ele é do grupo 18. Ok? Então, a gente precisa observar isso. Aqui, ó, a camada de valência é a camada 2, correto? A camada de valência dele é a 2. Então, ele é do segundo período. E ele tem 3 elétrons, então ele é de qual grupo? Grupo 3. Tá? Esse aqui, ele vai ser do quinto período. Deixa eu colocar isso aqui também. Segundo. No outro eu já coloquei. Ele é do quinto período. E quantos elétrons ele tem na camada mais externa? 2, 6, né? Então, ele é do grupo 6. Grupo 6. Esse aqui em cima, pessoal, a camada de valência dele é a 4, né? A gente viu isso. Então, ele é do quarto período. O grupo que ele tá, 1. Então, ele é do grupo 1. Vamos conferir tudo isso na tabela periódica agora? O potássio eu já tinha feito antes, né? Ele tá aqui no quarto período, no grupo 1. Agora, o telúrio, tá? A gente disse que ele tá no quinto período, no grupo 6. Quinto período, grupo 6. Tá certinho, ó, grupo 6. Telúrio tá aqui. Agora, vamos olhar o boro. O boro, a gente disse que ele tá no segundo período, no grupo 3. Segundo período aqui em cima, no grupo 3, né? Segundo período, pessoal, grupo 3, ó. Aqui tá o boro. Agora, neônio. O neônio, a gente disse que ele tá no segundo período, no grupo 18. Segundo período, vou lá no final do grupo do segundo período, ele tá no grupo 18. Tá ele aqui, ó. Grupo 18. Neônio aqui, no segundo período. Tá? Então, tá certinho. Fiquem atentos a isso aqui, tá? Por isso que é muito importante vocês saberem aqui o que é camada e o que é subnível de energia. E o que saber o que representa os elétrons aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos à segunda questão. Qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio? Bom,
Não sei se vocês se recordam, mas quando eu falei da tabela periódica, eu disse para vocês que os elementos químicos, eles são organizados, né, por ordem crescente de número atômico e que os elementos químicos que possuem as características semelhantes, eles vão estar alinhados assim em colunas, né? Então, os elementos químicos que estão alinhados em colunas, eles têm semelhanças entre si. Então, ele perguntou aqui, qual elemento químico dos listados abaixo possui propriedades semelhantes à do oxigênio? Então, eu tenho que encontrar o oxigênio. O oxigênio, ele está aqui, né? Olha ele aqui, ó. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 6, porque ele está aqui no grupo 16, tá? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, a camada mais externa, que é ocupada por elétrons. Então, ele deu aqui opções, né, com outros elementos químicos que poderiam ser semelhantes, né, ao oxigênio. E como que eu vou saber, como que eu vou descobrir isso? Eu vou chegar essa folha um pouquinho para cá, para colocar a tabela periódica aqui do lado para facilitar a visualização de vocês. Então, eu tenho, né, qual seria parecido com o oxigênio, semelhante a ele. Poderia ser o nitrogênio, o hidrogênio, o flúor ou o enxofre. Eu venho aqui nessa coluna e olho se tem algum desses elementos químicos aqui nessa coluna. O nitrogênio está nessa coluna? Não, ele está aqui do lado, então ele já está descartado. O nitrogênio não. Hidrogênio. O hidrogênio está longe, ele tem um elétron só na camada de valência, ele está lá do outro lado da tabela periódica, não tem nada a ver com o oxigênio. O flúor tá nessa coluna? Não, não tá aqui. Então, ele também não tem características semelhantes ao do oxigênio. Então, corta ele da lista. O enxofre. Vamos ver, será que o enxofre tá aqui? Tá aqui, logo abaixo do oxigênio. Então, isso significa que ele tem características semelhantes ao do oxigênio. Ele tá na mesma coluna, então a resposta correta é a letra D, tá bom? Bom, chegamos a número 3, pessoal. Com o auxílio da tabela periódica, responda as questões abaixo. Qual elemento químico está situado no 6º período no grupo 15 da tabela periódica? Então, isso aqui é mais para vocês conseguirem aí assimilar o que é grupo, o que é período. Então, se ele está no 6º período, ele está aqui, ó, nessa linha. E ele disse que ele tá no grupo 15. Então, ó, grupo 15, eu desço aqui até chegar no 6º período. Então, eu cheguei ao bismuto. Qual é o número de massa desse elemento químico? O número de massa do elemento químico bismuto. O número de massa é aqui, ó, 209. E o número atômico? O número atômico tá aqui, 83. Quantos elétrons ele tem? Se o número atômico dele é 83, ou seja, ele tem 83 prótons, ele também vai ter 83 elétrons. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica deste elemento químico. Vou iniciar a distribuição eletrônica do bismuto, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, porque vai gastar bastante espaço, tá? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e por último 6p3.
Então, aqui eu distribuí os 83 elétrons dele. E como que eu fiz isso? Eu fui só seguindo a seta, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, fui lá pra cima. 3p6, 4s2, fui lá pra cima. 3d10, 4p6, 5s2. 4d10, 5p6, 6s2, ainda não foi suficiente. 4f14, 5d10 e cheguei até aqui, 6p3, porque eu não precisei de 6 elétrons, senão já ia ser outro elemento químico. Eu precisei só de 3 para completar os 83 elétrons do bismuto, tá bom, pessoal? Agora, na letra F, quantos elétrons ele tem em sua camada de valência? Pessoal, lembrando, esse número aqui que vai indicar a camada de valência dele. Então, a camada de valência dele é a camada 6, tá? Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2, 3, mais 3. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Elétrons na camada de valência. Então, pessoal, só para confirmar, ó, ele vai ser do 6º período e vai ser do grupo 15, tá? Assim como nos disse a questão. Mas depois que eu fiz a distribuição eletrônica e eu vi qual a camada dele de valência, que é representado por esse número aqui, camada de valência dele é a 6. Né? E quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 mais 3 elétrons aqui. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele é de qual grupo? O grupo 15. Exatamente, tá? Assim como a gente viu o bismuto aqui, tá? O 6º, deixa eu mostrar aqui, ó. 6º período, grupo 15, tá? Bons estudos, um abraço e até a próxima!